E se eu te dissesse que a arma mais poderosa dos Estados Unidos não é uma ogiva nuclear? Que o império mais temido da história moderna não precisou invadir cada país para controlá-lo? E se o verdadeiro poder fosse uma folha de papel? Ou melhor, uma linha de código? Uma sequência binária invisível a olho nu, mas capaz de decidir o destino de países inteiros, provocar crises, gerar fome, revoluções, colapsos econômicos. Essa arma atende por um nome simples, familiar, inofensivo à primeira vista: dólar. Não estamos falando apenas de uma moeda. Estamos falando de uma engenharia de poder. Um sistema que foi desenhado meticulosamente para manter o mundo girando ao redor de uma única capital, Washington. E por mais que esse sistema pareça técnico, complexo ou distante da vida comum, ele decide quanto custa o pão que você compra, o combustível que abastece seu carro, o remédio que chega a um hospital de periferia em qualquer lugar do mundo. Mas como tudo isso começou? Para entender o presente, é preciso voltar ao passado não muito distante, mas definitivo. O ano é 1944. A Segunda Guerra Mundial ainda não acabou, mas o mundo já se prepara para essa reconstrução. Os Estados Unidos, ainda longe do trauma de Hiroshima e Nagasaki, convocam uma reunião na pequena cidade de Bretton Woods, em New Hampshire. Ali nasce o esqueleto do que viria a ser o sistema financeiro global moderno. Mas não foi um parto democrático. Mais de 40 países participaram, mas o roteiro já estava pronto, antes do primeiro discurso. O objetivo? Garantir que, ao fim da guerra, o Ocidente, em especial os Estados Unidos e o Reino Unido, emergissem não apenas como vitoriosos, mas como os donos da lógica econômica mundial. E como se faz isso? Criando instituições que ninguém pode contestar. O Fundo Monetário Internacional, FMI. O Banco Mundial, um acordo que fixava o valor das moedas ao dólar e o dólar ao ouro. Em outras palavras, os Estados Unidos amarraram o mundo à sua moeda e jogaram a chave no cofre de Fort Knox. O plano era engenhoso. O dólar passou a ser a moeda de reserva global. Isso significa que, se o Brasil quiser importar trigo, vai precisar pagar em dólar. Se o Egito quiser comprar tecnologia da Alemanha, precisa de dólares. Se a Índia quiser petróleo da Arábia Saudita, dólar. O comércio global deixou de ser uma troca entre países e passou a ser uma dependência de uma única moeda. Agora, imagine o seguinte: se você é o único fabricante de uma mercadoria que todos precisam, o que impede você de manipular o preço, o volume, a velocidade da entrega ou até mesmo de cortar o acesso completamente? Nada. E foi exatamente isso que os Estados Unidos passaram a fazer. Com uma vantagem extra: eles podem imprimir a mercadoria. É isso que os economistas chamam de privilégio exorbitante. A capacidade de manter déficits gigantescos sem sofrer as consequências que qualquer outro país sofreria. Por quê? Porque sempre vai haver alguém querendo comprar dívida americana, simplesmente porque essa dívida vem embalada em dólar. E o dólar é a chave para fazer parte do sistema. Enquanto países pobres queimam suas reservas em busca de moeda forte, os Estados Unidos simplesmente criam a sua do nada. Hoje, mais de 90% dos dólares existentes não são cédulas físicas. São dados digitais, registros contábeis, códigos. Um dinheiro que nem existe, mas que decide o destino de nações. Se você tivesse o poder de criar dinheiro infinito e ainda fizesse o mundo inteiro depender desse dinheiro, você abriria mão disso? A resposta parece óbvia. E por isso mesmo, o sistema foi blindado. O dólar virou não apenas moeda, mas instrumento de coerção, de chantagem, de guerra. Mais de um terço dos países do mundo está sob sanções econômicas unilaterais impostas por Washington. Estamos falando de 60% dos países pobres, que não podem importar remédios, alimentos ou equipamentos por não terem acesso à rede dolarizada de pagamentos. Sanções que, segundo o próprio direito internacional, são ilegais. Mas não para os Estados Unidos. Eles têm a moeda. Eles têm o sistema. Eles escrevem as regras e se reservam o direito de quebrá-las. E não para por aí. Nos últimos anos, Estados Unidos e Europa passaram a confiscar os bens de países inteiros. Congelar reservas de bancos centrais soberanos. Sabe o que isso significa? Que um país pode acumular recursos durante anos, décadas, construir uma reserva cambial para proteger sua população e ver tudo ser roubado da noite para o dia. Líbia, Síria, Venezuela, Irã, Afeganistão, Rússia. Centenas de bilhões de dólares retirados à força do sistema financeiro internacional com base em decisões políticas, não jurídicas. Pirataria econômica com verniz de legalidade. Isso não é apenas injusto, é perigoso. Perigoso porque deixa o mundo inteiro vulnerável. Se um país ousar discordar dos interesses de Washington, ele pode ter seus recursos bloqueados. Se negociar com o inimigo errado, pode ser cortado do sistema SWIFT, a rede global de pagamentos. Pode perder acesso à tecnologia, a crédito, à logística. Pode ser excluído do mundo. Agora pergunte-se:
Que tipo de sistema permite esse nível de punição sem julgamento? Quem deu esse poder a uma única nação? E por que continuamos aceitando isso como normal? Essas perguntas têm ecoado com cada vez mais força entre os chamados países do sul global, nações que por décadas foram exploradas, colonizadas, empobrecidas e agora percebem que estão presas em um sistema que nunca foi feito para elas. Mas será que há saída? Será que é possível construir uma alternativa viável ao dólar sem causar o colapso global? Antes de responder, é preciso entender o que está em jogo. Hoje, os maiores bilionários dos Estados Unidos, os magnatas de Wall Street, das Big Techs, do complexo financeiro, só são tão ricos porque o dólar é dominante. Seus ativos são inflados artificialmente pela procura mundial por instrumentos financeiros americanos, ações, títulos, fundos, derivativos. O mundo compra dólares e, com isso, compra ativos americanos. A roda gira, mas sempre em torno do mesmo eixo. O mesmo vale para o Tesouro Americano, que emite títulos da dívida pública como se fossem bens de luxo. Japão, China, Brasil, Arábia Saudita, Alemanha, todos financiam o déficit dos Estados Unidos comprando esses papéis. Todos sustentam o estilo de vida americano com o suor de suas economias. Em troca, o que recebem? Instabilidade, dependência, submissão. É por isso que cada vez mais países estão dizendo basta. E é nesse ponto que a história toma um rumo inesperado. Porque enquanto muitos ainda se perguntam se é possível resistir ao império do dólar, há quem já esteja construindo na prática uma nova via, um novo sistema, uma nova arquitetura financeira. Ela atende por outro nome, menos familiar, menos hegemônico, mas carregado de possibilidades. BRICS, uma aliança que começou tímida, mas que hoje representa 1/3 da economia mundial. Uma coalizão de ex-colônias, potências emergentes e gigantes geográficos que decidiram juntos buscar autonomia. E se um grupo de países dissesse, nós não vamos mais pedir permissão? E se longe dos holofotes, longe das manchetes, longe do dólar, uma nova ordem estivesse nascendo? Não com tanques, mas com acordos. Não com guerras, mas com sistemas. Não foi com fanfarra. E é exatamente por isso que é tão perigoso para quem sempre esteve no comando. Bem-vindo ao BRICS. Enquanto os jornais do Ocidente discutem eleições, escândalos, índices da Bolsa, um movimento histórico está sendo costurado por fora das câmeras. Um movimento de ex-colônias, de nações subestimadas, de vozes abafadas por séculos que agora decidiram redesenhar o tabuleiro. Não como convidados, mas como arquitetos. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. 5 países, 5 histórias, 5 continentes. Um só objetivo: romper com a dependência estrutural ao dólar e a ordem financeira montada para beneficiar poucos. Mas o BRICS não começou com esse nome, e nem com essa ambição. No início, era apenas uma sigla criada por um economista de Wall Street, acreditando que esses países seriam os próximos motores de crescimento global. Mal sabia ele que, anos depois, esses mesmos países estariam questionando o próprio sistema que o empregava. Foi em 2006 que os líderes de Brasil, Rússia, Índia e China decidiram criar um fórum de diálogo. Em 2010, a África do Sul se uniu. Nascia oficialmente o BRICS, mas o que parecia apenas mais uma aliança entre países em desenvolvimento rapidamente se tornou algo muito maior. O BRICS não quer ser a nova hegemonia. Quer ser o fim das hegemonias, e isso muda tudo. Diferente do G7, onde os mesmos países mandam há décadas, o BRICS adota uma lógica de rotatividade. Cada ano, um membro assume a presidência do grupo. As decisões não são tomadas por quem tem mais dinheiro, ou mais armas são tomadas por consenso. Cada país tem peso igual. Nenhum tem poder de veto, nenhum manda mais que o outro. Pode parecer algo técnico, burocrático, mas na prática, essa filosofia muda vidas. Vamos sair dos gabinetes, vamos olhar para o cotidiano. Você que trabalha, que paga boletos, que vê o preço da carne subir toda semana, que depende de ônibus, de internet, de crédito para pagar o mês, sabia que uma crise cambial a milhares de quilômetros pode afetar diretamente sua vida? Quando o Brasil depende de dólares para importar fertilizantes e o dólar sobe, o preço vai para o agro. Do agro para o supermercado. Do supermercado para o seu bolso. Quando a Argentina não consegue pagar sua dívida ao FMI, o peso argentino despenca. Isso afeta as exportações brasileiras. A indústria vende menos, demite. E, de novo, você sente o impacto. Agora imagine se o Brasil pudesse fazer comércio direto com a China, com a Índia, com a Rússia, em real, em yuan, em rúpia, sem precisar da bênção de Washington, sem pagar taxas abusivas para bancos em Nova York. Esse é o coração da proposta do BRICS. E mais, o grupo não está apenas resistindo ao sistema atual, está criando um novo. Em 2015, foi fundado o Novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como o Banco do BRICS,
com sede em Xangai e presidido por ninguém menos que Dilma Rousseff, ex-presidenta do Brasil, esse banco já financiou dezenas de projetos de infraestrutura, saúde, energia, todos com foco em países emergentes. Mas o detalhe mais revolucionário, o banco planeja eliminar o dólar de seus empréstimos. 30% dos novos financiamentos já são em moedas locais, e a meta é ir além. Imagine só, um hospital construído na África com financiamento em rúpia. Uma ferrovia entre Argentina e Bolívia, financiada em real. Uma usina solar no interior da Índia, paga em yuan. Nada de dólar, nada de Wall Street, nada de FMI. Isso já está acontecendo, e o mundo está começando a perceber. Em 2023, o BRICS anunciou a entrada de novos membros: Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Países com relevância geopolítica, energética, populacional. A integração já não é mais apenas simbólica, é sistêmica. Mas isso incomoda. Na mídia ocidental surgem insinuações. Será que o BRICS vai virar uma aliança militar? Será uma nova Guerra Fria? Será que vão tentar substituir os Estados Unidos como potência global? Mas a própria Rússia já respondeu. O BRICS não é, nunca foi e nunca será uma união militar. O BRICS não é uma organização hierárquica, mas uma união multinacional de membros iguais. Nossas relações são baseadas em respeito mútuo e não em imposição. Ou seja, a proposta não é substituir o império. É enterrar a lógica imperial. E essa diferença importa. O BRICS não quer construir muros. Quer construir pontes. Pontes entre economias que historicamente foram marginalizadas. Pontes entre nações que compartilham cicatrizes do colonialismo, da exploração, da dívida, da dependência. Mas também compartilham algo mais poderoso: a vontade de mudar. Em outubro de 2024, a cidade de Kazan, na Rússia, será palco de um dos eventos mais importantes da década: a Cúpula Anual do BRICS. E é nessa cúpula que um novo relatório, produzido pelo Ministério das Finanças da Rússia e pelo Banco Central Russo, será apresentado. Um plano detalhado para revolucionar o sistema monetário internacional. Enquanto isso acontece, a maioria das pessoas ainda nem ouviu falar do BRICS. Você já reparou como a grande mídia quase nunca fala sobre isso? Ou quando fala, usa tom pejorativo, raso, enviesado? É claro, porque contar essa história é admitir que há alternativa. E admitir que há alternativa é abrir um precedente perigoso. É como mostrar que existe uma porta de saída em uma sala onde todos foram ensinados a achar que só havia uma entrada. Mas agora a porta está entreaberta. O BRICS não é apenas uma sigla, é um sinal, um alerta de que o mundo como conhecemos está se rearranjando. E de que, pela primeira vez em muito tempo, países do sul global não estão apenas reagindo, estão liderando. Eles não pedem mais permissão. Eles estão projetando o próximo capítulo. E se o dólar foi por décadas o centro gravitacional da economia, o BRICS pode ser o ponto de virada. A questão agora não é mais se esse novo sistema vai avançar. É, quanto tempo vai demorar até ele se tornar impossível de ignorar? Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global. Tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Você já se perguntou o que aconteceria se o mundo simplesmente parasse de usar o dólar? Não como um gesto simbólico, nem como uma bravata política, mas como uma decisão estratégica, pragmática, organizada. Não estamos falando de um cenário distópico, nem de ficção econômica. Estamos falando de uma mudança que já começou. E ela tem nome: desdolarização. Essa palavra pode soar técnica, distante, difícil, mas a verdade é que ela descreve um processo com consequências muito reais, que já afetam a sua vida. O preço do pão, da gasolina, do aluguel, o valor do seu salário, a taxa de juros que você paga no cartão de crédito. Tudo isso passa, direta ou indiretamente, pela posição do dólar como moeda dominante no comércio e nas finanças globais. E é exatamente essa posição que começou a ser questionada não com discursos inflamados, mas com decisões práticas. Comecemos por um dado concreto. Em 2010, mais de 80% das transações internacionais da China eram feitas em dólar. Hoje, menos de 50% dessas transações usam a moeda americana. Em 13 anos, o que parecia intocável começou a ruir. E por que isso importa? Porque estamos falando da segunda maior economia do mundo, a principal nação exportadora do planeta, de um país que, sozinho, responde por cerca de 15% do PIB global. Se a China muda sua política monetária externa, o mundo sente. Mas a China não está sozinha. Em 2023, Rússia e Índia assinaram acordos para realizar seu comércio bilateral usando rublos e rúpias. Irã e Rússia fizeram o mesmo. Brasil e China assinaram um pacto para fazer suas transações em real e yuan. Parece pouco? Pense nisso.
Petróleo, gás natural, alimentos, tecnologia, tudo sendo negociado sem passar por Wall Street. Agora, imagine isso ganhando escala. E se outros países seguirem o mesmo caminho? E se a Arábia Saudita, principal exportador de petróleo do planeta, aceitar vender seu barril em yuan? E se a Indonésia, maior economia do Sudeste Asiático, começar a importar máquinas da Índia em rúpias? Isso já não é hipótese. É tendência. Você lembra do que falamos sobre sanções e confisco de ativos na parte anterior? Pois é exatamente esse medo que está acelerando o processo de desdolarização. Porque se o seu país pode ter bilhões de dólares congelados de um dia para o outro, como aconteceu com a Rússia em 2022, com o Irã em 2018, com a Venezuela em 2019, qual o incentivo para continuar operando dentro desse sistema? Nenhum. Mas aqui vem a surpresa. A desdolarização não começa com o fim do dólar. Ela começa com a criação de alternativas. E é exatamente isso que o BRICS está construindo. No relatório preparado pelo Ministério das Finanças da Rússia para a cúpula de Kazan, um dos pilares centrais é o BCBP, BRICS Cross-Border Payment Initiative, ou Iniciativa de Pagamentos Transfronteiriços dos BRICS, um novo ecossistema para transações internacionais, um sistema que dispensa o dólar e, com ele, os intermediários financeiros do Ocidente. Imagine o seguinte cenário: você mora no Brasil, quer comprar fertilizante da Índia. Em vez de comprar dólares no mercado internacional, pagar taxas para bancos americanos e depois converter em rúpias, o sistema do BRICS permitiria a transação direta, real por rúpia. Parece simples? Parece lógico? Também. Então por que ainda não é assim? Porque não era permitido. Ou melhor, o sistema foi projetado para não permitir. É por isso que as transações entre países do sul global, até hoje, muitas vezes têm que passar por bancos em Nova York, Londres ou Frankfurt, porque a infraestrutura de pagamentos internacionais, como o sistema SWIFT, é controlada pelo Ocidente. Mas isso está mudando. Você sabia que o Irã e a Rússia já testam transações internacionais via blockchain? Que a Índia desenvolve sua própria rede de pagamentos instantâneos para acordos internacionais, o UPI, que a África criou um sistema de liquidação regional, o PAPS, para facilitar o comércio entre os países do continente, sem dólar. Estamos vendo o nascimento de um mundo multipolar monetariamente. Não mais um centro, mas diversos. Não mais uma moeda, mas várias. E no centro dessa nova constelação, o BRICS desenha a arquitetura que pode mudar tudo. Mas como se sustenta esse sistema? Como garantir confiança sem um banco central global como o Fed americano? A resposta pode estar na tecnologia. No relatório apresentado pela Rússia, há uma proposta ousada: o uso de tecnologias de registro distribuído, como o blockchain, para conectar os bancos centrais dos países do BRICS. Isso significa que não será necessário confiar em uma instituição centralizada. Cada transação será validada e registrada em uma rede segura, descentralizada e auditável, e isso não é ficção. O projeto M-Bridge, liderado pela China em parceria com Hong Kong, Tailândia, Emirados Árabes e o Banco de Compensações Internacionais, já realiza transações com moedas digitais de bancos centrais, as chamadas CBDCs. E quem está observando atentamente esse projeto? Mais de 30 bancos centrais ao redor do mundo. Não é apenas sobre comércio. É sobre resgatar a soberania econômica. É sobre permitir que países pobres possam emprestar, investir, importar sem ficar reféns de flutuações cambiais violentas, de sanções políticas, de imposições de instituições dominadas pelo G7. E se tudo isso parecer técnico demais, pense por outro ângulo. Pense na mãe que não pode comprar remédio porque seu país está sancionado. No agricultor que perdeu a colheita porque não conseguiu importar fertilizante a tempo. No estudante que viu sua moeda perder metade do valor do dia para a noite porque o Fed decidiu subir os juros. A desdolarização não é sobre gráficos, é sobre gente, é sobre vidas reais, afetadas por decisões tomadas em salas onde a maioria do mundo não tem assento. Mas agora, essa maioria começou a construir sua própria mesa, e com ela, suas próprias ferramentas. Entre as propostas do BRICS está também a criação de um sistema de compensação para investimentos, o chamado BRICS Clear Platform, um sistema de liquidação de ativos financeiros que funcionaria fora do circuito tradicional controlado por Londres e Nova York. Com ele, países do sul global poderiam investir uns nos outros, criando um novo fluxo de capital que fortalece a periferia, em vez de alimentar os mesmos centros de sempre. Parece ousado? Mas não é impossível. É inevitável. Se essa nova realidade te provoca, se você quer continuar entendendo como essas transformações profundas estão remodelando o século XXI, então se inscreva agora no canal. Esse conteúdo não chega na grande mídia, mas aqui ele chega até você. Ative o sininho para não perder os próximos episódios. Curta o vídeo para mostrar que você está atento. E compartilhe nos comentários. Você acha que o mundo está realmente preparado para romper com o dólar?
E se eu dissesse que existe um documento de 48 páginas que pode mudar o rumo da história econômica global? Um relatório técnico, detalhado, redigido longe dos holofotes da imprensa ocidental, ignorado por Washington, desprezado por Wall Street, mas que, se levado a cabo, pode desmoronar a arquitetura financeira do dólar? Esse relatório existe, e ele não veio de Harvard, nem de Davos. Veio da Rússia, mais precisamente do Ministério das Finanças e do Banco Central, em preparação para a cúpula do BRICS de 2024, na cidade de Kazan. O que há nele? Não promessas vagas, não retórica ideológica, mas um plano minucioso, ponto a ponto, de como transformar um sistema financeiro centrado no poder americano em uma rede multipolar, descentralizada, baseada em moedas nacionais, commodities e tecnologia. Uma revolução com planilha, não com pólvora. E antes que você pense, mas isso é só mais um PDF diplomático que vai morrer em algum gabinete. Preste atenção, porque boa parte desse plano já está em andamento. Logo na introdução, o relatório é direto. O atual sistema monetário e financeiro internacional é ineficiente, injusto e obsoleto. Mas por quê? Porque ele foi construído há 100 anos, sob as condições de um mundo que já não existe mais. Um mundo onde a Europa ainda era centro colonial, onde os Estados Unidos ainda não enfrentavam concorrência industrial e onde a informação cruzava oceanos em navios e cabos submersos, não em bytes. A pergunta é, por que mantemos o mesmo sistema em um mundo completamente diferente? A resposta, claro, é poder. Porque esse sistema favorece quem o criou. Porque ele canaliza riquezas do sul para o norte. Porque ele concentra, não distribui. Mas essa era pode estar com os dias contados. O relatório de Kazan propõe uma alternativa prática, não apenas discursiva. A proposta se organiza em 3 frentes principais: pagamentos, investimentos e reservas. Vamos por partes. Primeiro, pagamentos, o coração da soberania. Hoje, se um banco no Brasil quer enviar dinheiro para a Índia, ele precisa passar por Nova York ou Londres, mesmo que a operação não envolva dólares. Essa obrigatoriedade invisível de atravessar os centros financeiros do Ocidente é o que o relatório chama de monopólio estrutural. A proposta? Criar uma rede paralela que conecte diretamente os bancos centrais dos países do BRICS, sem SWIFT, sem bancos correspondentes, sem intermediários que lucram e censuram ao mesmo tempo. Como isso seria feito? Com DLT, Distributed Ledger Technology, ou tecnologia de livro-razão distribuído. Sim, blockchain, mas não aquele das criptos especulativas. Um blockchain institucional, soberano, transparente. Cada país mantém seus dados, mas compartilha as transações. Assim, o pagamento entre Índia e África do Sul não precisa mais da bênção de Washington. E qual o impacto disso? Redução imediata de custo. O relatório estima uma economia de 15 bilhões de dólares por ano, apenas em taxas, atrasos e perdas cambiais. E mais, torna todo o sistema imune às sanções externas. A pergunta que fica: se é mais barato, mais rápido e mais justo, por que o mundo ainda usa o sistema antigo? 2. Investimentos. O novo fluxo de capital. Você sabia que, até hoje, mesmo quando países do sul global querem investir uns nos outros, o dinheiro precisa passar por Nova York? Um investidor brasileiro que quer comprar ativos na Rússia, por exemplo, normalmente faz isso via Londres ou Wall Street. E isso tem 2 efeitos perversos. Aumenta o custo da operação, entrega parte do controle a instituições estrangeiras. O relatório de Kazan propõe virar esse jogo com a criação da BRICS Clear Platform, uma plataforma de liquidação financeira própria, independente e integrada. Mais do que isso, propõe a criação de novos hubs de investimento em cada continente, onde instrumentos financeiros sejam emitidos em moedas locais, e não mais em dólar. Parece técnico, mas é revolucionário, porque hoje, um país como o Egito precisa se endividar em dólar para financiar sua infraestrutura. Se o dólar sobe, o Egito quebra. Com esse novo modelo, o Egito pode tomar empréstimos em libra egípcia, lastreados em reais, rúpias ou yuans, e emitir títulos que não dependem da volatilidade do dólar. E o que impede isso? A resposta está na desconfiança dos mercados. Mas o relatório de Kazan propõe resolver isso com um ativo novo: o BRICS Digital Investment Asset, um título digital lastreado por ativos reais dos países do grupo. Uma nova forma de reserva de valor, um novo veículo de investimento, uma nova âncora financeira. Você confiaria mais em um sistema que respeita a sua moeda ou em um que exige que você se endivide com dinheiro que não pode imprimir? Terceiras reservas, o último reduto do império. Hoje, mais de 59% das reservas globais estão em dólares, mas isso não é apenas confiança, é dependência forçada. Os países precisam manter grandes estoques de dólar para importar alimentos, combustíveis, máquinas, mas essa reserva é volátil, é vulnerável, é congelável. Basta lembrar:
Rússia perdeu 300 bilhões de dólares em 2022. Afeganistão, 7 bilhões. Venezuela, 31 toneladas de ouro bloqueadas. Irã, mais de 100 bilhões congelados. Quem controla sua reserva, controla você. O relatório propõe, então, uma transição gradual para um novo modelo de reservas. Multimoedas, multiformato e multipolar. Moedas nacionais, cestas de moedas. Commodities como ouro, grãos e energia. Ativos digitais lastreados. Mas aqui entra uma questão delicada. E se o próprio FMI fosse reformado? O relatório sugere repensar o uso dos SDRs, Special Drawing Rights, os direitos especiais de saque do FMI. A ideia? Ampliar o uso de SDRs como unidade internacional, de conta mais neutra, menos politizada, mais representativa. Mas para isso, é preciso reformar o FMI. Hoje, o G7 tem 41% dos votos. O BRICS, com economia maior, tem 13,5%. Quem você acha que manda? Por isso, o relatório é claro. Ou o FMI se democratiza ou perderá sua relevância histórica. A cada página, o relatório de Kazan se torna mais ousado e mais lógico. Mas há um detalhe que o torna ainda mais poderoso. Não se trata de destruir o sistema atual, mas de oferecer uma alternativa melhor. Nenhum país será obrigado a sair do dólar. Mas muitos vão querer. E quando isso acontecer, o equilíbrio muda. E se eu dissesse que o próximo ataque geopolítico pode acontecer com uma saca de arroz? E se, ao invés de tanques cruzando fronteiras, o que definisse o futuro de um império fosse uma tonelada de milho? Ou uma pepita de ouro, um barril de petróleo, um grama de lítio? E o mais surpreendente, essa guerra já começou. No exato momento em que você assiste a este vídeo, China e Arábia Saudita estão negociando petróleo sem dólar. Índia e Rússia assinaram um acordo para comprar gás em rúpias e rublos. O Brasil vendeu milho para a Argentina sem passar por Nova York. E países africanos estão tentando criar suas próprias bolsas de grãos fora do circuito ocidental. Isso não é teoria, é estatística. Em 2023, mais de 90% do comércio entre China e Rússia já era feito em moedas locais. Lítio boliviano, antes exportado com mediação do dólar, agora tem cotação preferencial em yuan. A Argélia, em 2024, propôs à OPEP a criação de um sistema de precificação de petróleo que exclua o dólar da fórmula. Não se trata de bravatas anti-americanas, trata-se de estratégia econômica de sobrevivência. Em 1971, quando Nixon tirou o dólar do padrão ouro, o mundo precisava de uma âncora. Essa âncora veio com um acordo silencioso, mas brutal. O petróleo seria vendido exclusivamente em dólares. Nascia o petrodólar. E com ele, um sistema no qual qualquer país que quisesse energia precisava antes comprar a moeda americana. Isso criou uma demanda artificial gigantesca pelo dólar. E com ela, o direito do Federal Reserve de imprimir trilhões sem se preocupar com a inflação interna, porque o mundo absorvia tudo. Mas hoje, essa base está rachando. A Arábia Saudita, aliada histórica dos Estados Unidos, não renovou o acordo exclusivo com o dólar, que expirava discretamente em 2024. O que isso significa? Significa que o petróleo pode, agora, ser vendido em qualquer moeda negociada bilateralmente. Imagine o impacto disso. Se China e Arábia Saudita fecham um contrato de 30 anos em yuan, essa transação nunca mais passa pelo dólar. Nunca mais depende do federal. Nunca mais gera demanda artificial por títulos do Tesouro Americano. Agora troque petróleo por trigo, por gás natural, por minério de ferro. Você consegue enxergar o tabuleiro mudando? Aqui vão algumas histórias que não saíram nos jornais para vocês analisarem. História 1. Egito e o trigo russo. Durante décadas, o Egito importou o trigo da Rússia pagando em dólares. Em 2023, em meio à escassez global e à valorização do dólar, o Egito quase entrou em colapso alimentar. O que salvou a situação? Um acordo emergencial entre o Banco Central Egípcio e Moscou para trocar trigo por produtos egípcios sem dólar, sem SWIFT, sem intermediação. História 2. Bolívia e o lítio. A Bolívia abriga uma das maiores reservas de lítio do planeta. Antes vendida com contratos precificados em dólar, agora os acordos com a China passam a ser cotados em yuan. Resultado? Menos interferência de Washington, mais margem de lucro, mais controle local sobre o ativo mais estratégico da transição energética. História 3. África e os grãos. A Nigéria, Gana e o Senegal passaram a testar o PAPSS, Sistema Pan-Africano de Pagamentos, para comprar e vender arroz, milho e cacau em moedas locais. Esse sistema reduz a dependência do dólar e, ao mesmo tempo, protege a inflação cambial interna. Essas histórias têm algo em comum: desconexão voluntária da estrutura que favorecia os Estados Unidos. Você já se perguntou por que o Chile viveu uma convulsão política em 2019?
Ou por que os Estados Unidos apoiaram discretamente a transição forçada na Bolívia em 2019? Em ambos os casos, o lítio estava no centro. O chamado petróleo branco é essencial para baterias, carros elétricos, celulares, drones e satélites. E os 3 países com maior reserva são Bolívia, Argentina, Chile juntos, formam o chamado Triângulo do Lítio. E agora, todos eles estão discutindo criar uma organização internacional nos moldes da OPEP, mas para o lítio. Você consegue imaginar o que isso significa? Significa que o controle do futuro energético do planeta pode sair das mãos de Silicon Valley e ir parar em La Paz, Buenos Aires ou Santiago. Mais ainda, significa que a moeda de referência desses contratos também pode mudar. E aqui o BRICS entra novamente. Um dado curioso: durante séculos, o arroz era usado como moeda de troca na Ásia. Hoje, esse movimento está voltando com apoio institucional. A Rússia propôs a criação de uma bolsa de grãos dos BRICS. Nela, países com superávit agrícola, Brasil, Índia, China, poderiam trocar excedentes diretamente com países em déficit sem passar por mercados futuros ocidentais. E mais, os contratos poderiam ser liquidados em moedas locais ou até em commodity-backed tokens, moedas digitais lastreadas em sacas de grãos, por exemplo. Pode parecer radical, mas o Cazaquistão já testa isso, a Índia também, e a China acaba de lançar um piloto regional de contratos de soja tokenizados. Você sente a terra tremer? Os Estados Unidos construíram seu poder com base em 3 pilares: força militar, domínio financeiro, controle do comércio global de commodities. Mas agora, o terceiro pilar está desmoronando por dentro, não porque houve guerra, mas porque houve alternativas. A commodity, que era símbolo da dependência do sul global, virou instrumento de libertação. O que era só mercadoria agora é estratégia. O que era precificado em dólar agora é calculado em intenção política. E se eu dissesse que existe hoje uma fila crescente, estratégica de países que querem romper com o dólar? Países que não são inimigos declarados dos Estados Unidos, que não são revolucionários, nem anticapitalistas, nem estados párias. São nações com embaixadas em Washington, assentos na ONU, contratos com o FMI. E mesmo assim, elas estão tentando sair. Sair do quê? De um sistema que promete estabilidade, mas entrega submissão. De um modelo financeiro que transforma o esforço de um continente inteiro em lucro para um banco do outro lado do oceano. E o mais inquietante, elas não estão pedindo permissão. Estão pedindo adesão ao BRICS. Imagine a seguinte cena. Num salão de conferência internacional em Kazan, Rússia, 29 países enviam delegações oficiais, mas não para acompanhar, para participar, para bater na porta de um grupo que, até poucos anos atrás, era visto como uma sigla econômica de segundo plano. Agora, o BRICS é mais do que um bloco, é um bilhete de saída. E o que mais surpreende não é quem já entrou como Arábia Saudita, Irã, Egito ou Etiópia. É quem ainda não entrou, mas já está na antessala. México, Nigéria, Argentina, Tailândia, Senegal, Bangladesh, Argélia, Venezuela, Indonésia, Cuba, Bolívia, Honduras, países com mais de 3 bilhões de pessoas em conjunto. Você acha que isso é acaso? Ou é o reflexo de uma estrutura global que não serve mais à maioria? O BRICS, hoje, representa mais de 40% da população mundial, 32% do PIB global, PPC, 30% da produção mundial de petróleo, 33% da produção global de grãos, 43% da produção de aço, 70% da produção mundial de terras raras. Agora imagine esse grupo com mais 10 ou 15 membros. Estamos falando de um super consórcio de países que controla o que o mundo consome, mas não dita as regras do jogo. Até agora. Porque esse é o conflito que quem produz não manda. Quem trabalha não decide. Quem alimenta o sistema não é convidado à mesa. Mas o BRICS está trocando a mesa. E os candidatos sabem disso. Você já se perguntou por que tantos países que historicamente dependiam dos Estados Unidos ou da Europa estão agora pedindo entrada no BRICS? Será que o dólar perdeu sua mágica? Ou será que eles acordaram para o custo real da dependência? Vamos a alguns exemplos que respondem essa pergunta melhor do que qualquer teoria. Caso 1. Argentina. A dívida que virou grilhão. Durante anos, a Argentina viveu um ciclo vicioso. Empréstimos do FMI, ajuste fiscal, cortes em serviços, desvalorização do peso, mais empréstimos, mais cortes. Em 2018, firmou o maior acordo da história com o FMI, 57 bilhões de dólares. E o que aconteceu? A pobreza aumentou, a inflação disparou. O país perdeu a autonomia sobre sua política monetária. Quando o BRICS anunciou a expansão, a Argentina foi a primeira a bater a porta. Pediu entrada oficial em 2023 e mesmo sob um governo neoliberal em 2024, voltou a debater sua entrada por pressão popular e industrial. Não é ideologia, é sobrevivência. Caso 2. Nigéria Petróleo sob controle estrangeiro.
A Nigéria é o maior produtor de petróleo da África, mas quase todo seu óleo é exportado in natura e precificado em dólar. Resultado: o país vende barato, importa caro e sofre com flutuações cambiais que destroem sua moeda. Em 2024, o presidente nigeriano propôs formalmente a adesão ao BRICS. E mais, propôs a criação de uma refinaria pan-africana, financiada pelo novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS. Você percebe? É um projeto de libertação econômica. Caso 3. Indonésia, o titã do Sudeste Asiático. Com mais de 270 milhões de habitantes, a Indonésia é a quarta maior democracia do mundo. É exportadora de níquel, carvão, borracha, gás natural, café e cacau. Mas como quase todo comércio internacional, precifica suas commodities em dólar. Em 2023, propôs acordos de swap cambial com a China, Índia e Rússia. E em 2024, anunciou seu interesse em entrar no BRICS Plus. O mais surpreendente? Os Estados Unidos pressionaram, enviaram emissários, prometeram acordos bilaterais, ameaçaram sanções disfarçadas. E mesmo assim, o parlamento indonésio aprovou a continuidade das tratativas. Por quê? Porque o custo de obedecer superou o custo de resistir. No relatório oficial da cúpula de Kazan, há uma frase que parece discreta, mas é devastadora. A futura arquitetura do BRICS deve refletir a diversidade dos seus membros e a complexidade de suas interações econômicas. Tradução: o BRICS não será uma nova versão do G7. Não será um clube de potências mandando no resto. Será uma plataforma de igualdade formal, de rotatividade de lideranças, de mutualismo estratégico. A Arábia Saudita presidirá a cúpula de 2025. A Etiópia pode comandar a de 2026. E mais, a proposta de um parlamento rotativo BRICS, onde cada país tem direito de veto proporcional. Parece utopia? Então considere isso. A maior parte do comércio entre China e Rússia em 2024 foi feita sem dólar. A Índia começou a aceitar rúpias em contratos com Bangladesh e Irã. O Egito anunciou um swap cambial com a África do Sul. E o Brasil já fechou contratos de exportação agrícola com Angola em reais. Se isso não é um novo sistema, o que mais precisa acontecer? E se o colapso de um império não fosse marcado por ruínas, mas por silêncio? Não por explosões ou golpes de Estado, mas por transações que já não passam por ele. E se o momento que dividiu a história em antes e depois já tivesse acontecido? Sem manchetes, sem tiros, sem bandeiras queimadas, apenas um clique. Um contrato assinado entre dois países que decidiram não mais usar o dólar. Mas esqueça a ideia de que o dólar será extinto, proibido ou esquecido. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é mais profundo. O dólar deixará de ser inevitável. Deixará de ser a única referência. Deixará de ser inquestionável. Hoje, se um país quer importar remédios, precisa de dólares. Se quer financiar uma ferrovia, precisa de dólares. Se quer investir em tecnologia, precisa de dólares. Amanhã, talvez precise de yuan, ou de rúpias, ou de um token lastreado em trigo, ou de um ativo digital do Banco dos BRICS. Esse é o futuro que já começou. E o que isso muda? Tudo. Porque quem controla o meio de troca, controla o valor das coisas, controla o tempo das decisões, controla a velocidade da recuperação, da reconstrução ou da ruína. Mas o que acontece com um império quando ele percebe que está perdendo? Essa é a parte mais perigosa. Porque impérios raramente aceitam o fim com dignidade. Eles resistem, eles sabotam, eles apertam sanções, eles intensificam guerras por procuração, eles espalham medo. Mas a história tem um padrão, e ele é implacável. Quando o centro começa a exigir obediência por força, o colapso já começou. Imagine o seguinte cenário: um mundo com múltiplas moedas de referência, onde países da África trocam energia por fertilizantes sem passar por Londres. Onde a América Latina negocia infraestrutura com garantias em soja. Onde o petróleo é cotado em várias moedas e o dólar é apenas mais uma opção. Esse mundo já tem arquitetura. O Banco dos BRICS, o CRA reformado, as bolsas de commodities regionais, as moedas digitais lastreadas em ativos reais. Esse mundo já tem diplomacia, mais de 40 países pedindo adesão, memorandos bilaterais sendo firmados sem dólar, resistência que virou planejamento. Esse mundo já tem tecnologia, plataformas como mBridge, Dunbar, PAPS, BRICS Clear, todas funcionando ou em fase piloto. Transações blockchain entre bancos centrais, tokens de grãos, petróleo, cobre, ouro, liquidez sem Nova York. E o que isso significa para mim e para você? Talvez você ache que tudo isso é distante, mas olhe para a conta de luz, olhe para o preço do combustível, olhe para os juros do cartão, olhe para o custo do arroz no mercado. Tudo isso é afetado pela força do dólar. Se o dólar se desvaloriza, nosso poder de compra muda.
Se a hegemonia monetária muda, a geopolítica da comida, da energia, da dívida muda junto. O mundo pós-dólar pode ser mais multipolar ou pode ser mais caótico. Tudo depende de como os países do sul global negociam entre si. Porque fugir do império é só o começo. Construir uma nova ordem exige coordenação, confiança e visão. E se o sul global repetir os erros do norte? Esse talvez seja o maior risco. Que os novos líderes do sistema repitam os vícios dos antigos, que substituam o dólar pelo yuan sem alterar a lógica centralizada, que criem um novo FMI com outra sigla, mas mesmas regras, que troquem os banqueiros de Wall Street pelos tecnocratas de Pequim, mas sem devolver o poder aos povos. O BRICS, para cumprir sua promessa, não pode apenas redistribuir a hegemonia. Precisa reformular a estrutura. Precisa ser mais do que um bloco. Precisa ser um pacto de soberanias interdependentes, um pacto de respeito entre diferentes modelos, um pacto que finalmente reconheça que o mundo é maior do que o Ocidente. Se você chegou até aqui, é porque este tema te tocou. Porque talvez, como eu, você sinta que há algo profundamente desequilibrado no modo como o mundo foi estruturado. E talvez, como eu, você esteja buscando não só entender, mas se preparar. Então agora, eu te peço, curta este vídeo, comente aqui embaixo. Você acredita em um mundo pós-dólar? Por quê? Inscreva-se no canal, porque este é só o começo. Obrigado por ter feito essa travessia comigo. Nos vemos no próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.